Muito boa noite a todos e muito obrigado por assistirem e compartilharem estas conferências. Este é um curso gratuito que passamos por estes canais nas terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. O objetivo deste curso é nos ensinar as técnicas para chegarmos ao caminho secreto, o caminho da iniciação, da verdadeira iniciação, o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. É um curso que passamos via online e também presencial. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase, onde aprofunda-se um pouco mais sobre os mistérios do caminho secreto. A autorrealização íntima do ser. Vamos passar hoje o tema número 9 do temário de 25 conferências. Qual é o verdadeiro batismo? Então vamos compreender, sair das teorias e compreender o que é realmente o batismo. Aquele batismo que nas religiões se realiza é um batismo externo e não é o verdadeiro batismo. É um pacto de magia sexual. E se a pessoa, quando alcança a idade adulta e se casa, ela deveria praticar magia sexual para chegar ao verdadeiro batismo. E então o padrinho, que nas religiões se convida para ser o padrinho da criança que será batizada, representa o seu instrutor. Seria o seu instrutor que vai lhe ensinar a magia sexual, que vai lhe instruir nos caminhos, ou no caminho da iniciação. O batismo, o verdadeiro batismo, é a criação dos corpos solares e todos os corpos internos. São 7 sacramentos. Existem, por exemplo, na Igreja Católica, se fala em batismo, primeira comunhão, com segunda comunhão e tal. Está relacionado com o batismo verdadeiro, interno. Porém, é esse aí que se faz, né, na Igreja Católica, é externo e não é o verdadeiro batismo. Na verdade, não serve para nada. Então, existe o batismo está relacionado com as iniciações. Quando o estudante vai praticando,
ele vai então galgando as iniciações, que são os sacramentos. Então existe o primeiro batismo, é o batismo quando se cria o corpo físico solar, é o primeiro batismo. É a primeira iniciação, corresponde à primeira iniciação, que é a criação do corpo físico. E quando cria esse corpo físico, o estudante recebe uma chave nos mundos internos, recebe a chave Tau, que significa que o espírito governa então a energia sexual. Significa que isso vai ser governado então a energia sexual. Então, o primeiro batismo corresponde à primeira iniciação, que é a criação do corpo físico solar. É o que se chama o batismo. Já o segundo, a criação do segundo sacramento, é a criação do corpo vital solar, que é a confirmação. A confirmação. Então, batismo e a confirmação. E já o terceiro é a confissão, que é um trabalho de morte. E a confissão se faz, a verdadeira confissão se faz com a Mãe Divina, não com um padre. Se confessa com a Mãe Divina, se arrepende dos erros e morre, elimina os defeitos psicológicos. Então é um arrependimento interno, verdadeiro, onde o iniciado vai fazer então esse trabalho de meditação, de reflexão e arrependimento, e vai confessar-se com a Mãe Divina, arrepender-se dos seus pecados, dos erros, e pedir a morte desses erros, e a Mãe Divina vai eliminar tais erros. Então é a confissão. Já o quarto sacramento é a comunhão, que na Igreja Católica as crianças fazem a primeira comunhão. Então esta é a comunhão, é a criação dos corpos. Criou o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. É a comunhão, é a quarta iniciação. Como dissemos, os 7 sacramentos correspondem à criação dos corpos e correspondem com as iniciações. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta iniciação é a comunhão, é a criação do corpo mental solar. Já a criação do corpo búdico, do corpo causal, é o sacerdócio. O sacerdócio, então, quando se cria o corpo causal, ou corpo da vontade solar, é a quinta iniciação. Então, é o quinto sacerdócio. O sexto é o matrimônio, que vai ser então o matrimônio das alma humana com a divina. O matrimônio então é a criação, já é a conexão, já vai estar conectando-se com as partes superiores,
com o corpo búdico e o corpo átmico. Então é o matrimônio. E a extrema unção é a sétima iniciação, é o sétimo sacerdócio, que vai culminar com a união do humano com o divino. Então são as 7 iniciações, os 7 sacerdócios, os 7 sacramentos. Então existem 3 tipos de batismo: o batismo das águas, que é o primeiro batismo, o primeiro tipo de batismo. Então Cristo foi batizado nas águas. Então a coluna vertebral corresponde ao Nilo, ao rio Nilo. E para fazer esse trabalho, para chegar a esse batismo, é preciso inverter o curso das águas, porque normalmente as nossas águas, tendem a descer, cair, sair do nosso corpo, as águas seminais. Então o processo de inverter o curso das águas é deixar de fornicar e fazer com que suba a energia sexual. Então, no batismo que se faz, o batismo físico, esse simbólico, que se faz nas igrejas, existe então a pia batismal, que está as águas. Então essas águas representam a energia sexual que está nas glândulas sexuais. E o sacerdote lá que oficia o batismo, ele pega uma água dessa pia e põe na cabeça da criança. Isso significa que as águas devem subir desde as glândulas sexuais até o cérebro. Então, aí é a simbologia do batismo. As águas devem subir desde as glândulas sexuais até o cérebro. E isso é simbólico. Porém, ninguém conhece, ou raríssimas as pessoas que conhecem essa simbologia. Então, a simbologia do batismo que se faz nas igrejas, nas águas, é simbólico. E as águas representam as águas seminais, ou a energia sexual, que simboliza a água, simbolizado pelas águas. Então, quando nas escrituras sagradas se menciona as águas, está se referindo às águas sexuais, à energia sexual, e não às águas de rios, de mares, enfim, as águas sexuais, a energia sexual que está simbolizando essa água. Então, o batismo não é algo externo, o batismo é interno. É algo que cada um, o iniciado, o estudante, vai conquistar com os 3 fatores e com a transmutação da energia sexual.
Então, existem 3 tipos de batismo: o batismo das águas, o batismo de fogo e o batismo de luz. O batismo das águas se refere à primeira montanha, então, que é a primeira subida da serpente de fogo, Kundalini, até o interstício. Já a segunda subida é a segunda montanha, e vai ser então o batismo de fogo, que é a segunda vez que se criam, que sobe a energia sexual. E o terceiro tipo de batismo é relacionado então com a terceira montanha, porque o trabalho é feito em 3 etapas, que são chamados montanhas. Primeira montanha é o batismo das águas, o segundo, batismo de fogo, e o terceiro é o batismo de luz, que é então o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é o batismo de luz. Então, aquela estrela que conhecemos, formada por 2 triângulos, um triângulo que desce e um triângulo que sobe. Então, o triângulo que desce é das águas, que todas as noites, quando o corpo físico descansa, nos concedem o nosso íntimo, nos faz descer a energia sexual até as glândulas sexuais. A energia, a criação da energia, o surgimento da energia corresponde a esse triângulo que desce, que é o triângulo de água. Já o triângulo que sobe é o triângulo de fogo, que esses triângulos, então, quando esses triângulos se forma essa estrela no nosso interior, quando alguém cria os corpos e alcança o verdadeiro batismo, o sol vai então brilhar no nosso interior, que é o sol do microcosmos homem. E então esses 2 triângulos formam essa estrela, que também se chama a estrela de Davi. Então, o triângulo que desce, essa ponta representa o planeta Lua, esta Marte e esta Júpiter. Já o segundo triângulo, o que sobe, esta ponta representa Mercúrio, Vênus e Saturno. E aqui existem 12 pontos, que na verdade são o nosso relógio interno. Então existe aqui o hora 1, a hora 2, a hora 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11 e a 12 na ponta superior. Então é o nosso relógio interno, é o relógio que é formado, esse relógio, quando o iniciado chega ao verdadeiro batismo. Então,
O verdadeiro batismo não é um batismo externo, esse ritual que se faz nas igrejas. Esse ritual é simbólico, é um pacto que já não se compreende mais, não se sabe o significado, porém é um pacto que o batizado faz para quando ficar maior de idade, adulto, pratique a magia sexual e chegue ao verdadeiro batismo. Porém, esse pacto não se cumpre. São raríssimas as pessoas que cumprem com esse pacto. E então o padrinho, esse casal que geralmente é um casal que é convidado para ser o padrinho da criança, corresponde ao instrutor que deve então instruir essa criança quando ele contrair matrimônio, quando casar, instruir ele nos mistérios do sexo. Esse é o simbolismo do padrinho, que nas igrejas geralmente se convida. Os pais da criança convidam alguém para ser o padrinho. Então, esse é a representação daquele que vai lhes dar as instruções nos mistérios do sexo e nos 3 fatores. Então, o batismo não é esse batismo externo, na verdade é simbólico e não significa que alguém foi realmente batizado. O verdadeiro batismo é a criação dos corpos de fogo, de ouro e de luz. É a criação dos corpos, é o trabalho interno. Então, quando a pessoa desperta o fogo e sobe pela coluna vertebral pela primeira vez, já o fogo do corpo físico vai subindo e sobe junto até uma altura, sobe o do corpo vital. Esse do corpo vital se detém e o do corpo físico continua subindo até chegar na glabela. Esse já é o batismo, é o primeiro sacramento. É o primeiro sacramento dos 7 sacramentos. E aí o estudante recebe a chave tal, essa chave que o iniciado deve levar consigo. E já com o batismo, com a criação do corpo físico e o vital, a pessoa já está apta para o êxodo, que o êxodo as pessoas que serão recolhidas, que serão resgatadas quando as complicações do planeta chegarem a um extremo que já não será possível a vida no planeta. Essas pessoas que serão resgatadas são os que estão realmente batizados. Esses serão os escolhidos, serão as pessoas que serão resgatadas e levadas ao êxodo. Então, existem muitos simbolismos nas escrituras sagradas
como por exemplo o simbolismo de que serão salvos 144 mil. Então, na verdade, esse número é cabalístico. Ao somar 1 mais 4, 5, mais 4, 9. 9 é a nona esfera, o sexo. Então serão salvos aqueles que praticarem o suprassexo, sem a fornicação, é claro, e criarem os corpos e alcançarem o verdadeiro batismo. Então esses serão os que serão salvos. Esse número é cabalístico e representa então o arcano 9, que é o arcano AZF, o sexo. E então tudo é simbólico nas escrituras. As escrituras não são obras literárias, são obras que simbolicamente estão ali ocultos os ensinamentos, os verdadeiros ensinamentos, para que sejam preservados. E porque se estivessem escritos ao pé da letra, se as pessoas, as religiões adulterariam mais fácil. E assim, dessa forma simbólica, não compreendem, então deixam assim, porém não podem explicar porque realmente não conhecem. Então o verdadeiro batismo se alcança com a morte psicológica, com a transmutação das energias sexuais e com o sacrifício pela humanidade. E isso é algo que só pode acontecer na realidade. Não é o batismo um acontecimento assim que se possa considerar batismo, o fato de alguém mergulhar numa piscina ou alguém pegar a água e jogar na sua cabeça. Isso não é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é a criação dos corpos de fogo, a criação de todos os corpos de fogo. E quando chegar então a quinta iniciação, para entrar na segunda montanha, é preciso então escolher o caminho direto, que é o caminho que vai levar o iniciado ao Cristo, a continuar o trabalho e conectar-se com as suas partes internas. Este é o verdadeiro batismo e só pode ser conquistado por alguém que trabalha com os três fatores de fato. Não é um trabalho, não é algo externo. Então nós agradecemos as pessoas que assistem, que compartilham, e nós sempre gostamos de deixar o nosso telefone, e na descrição do vídeo encontram um link que leva a um grupo no WhatsApp, e o nosso número WhatsApp é este: 55 é o Brasil, 62 é a região, e o número é 91 92 93 55. 62 é a região, 55 é Brasil,
62 a região, 91929355. Assim, agradecemos a todos e até a próxima.